E hoje, na nossa aula de História, nós iremos fazer a abertura do capítulo 4. Nós vimos no capítulo 3 sobre as fontes históricas escritas, né? São documentos antigos, né? Livros, tudo que foi escrito, né? Nós vimos sobre as fontes históricas escritas. Neste capítulo 4, nós vamos conhecer agora outros tipos de fontes históricas. Além das escritas, nós temos outras diversas fontes. Vamos conhecer agora nesse capítulo 4. Nós temos diferentes modalidades de fontes. No caso, nós já vimos os registros escritos, produzidos pelas sociedades humanas, que também podem se converter em várias fontes de estudos e fontes de pesquisas históricas. Vamos ver aí quais são os outros tipos de fonte. E aí você vê a galerinha do EC, né, seguindo pistas e pesquisando, sendo um investigador. Então, a história em outras fontes. Vamos ver na página 43. Em filmes, desenhos e livros encontramos o quê? Personagens que atuam como detetives. E aí o mais famoso desses detetives se chama Sherlock Holmes. Não sei se você já conhece. Criada pelo escocês Arthur Conan Doyle. Esse personagem já participou de várias aventuras. E para cumprir a sua principal missão dos detetives é analisar pistas e desvendar um mistério ou crime. Para muita gente, o trabalho historiador se parece de alguma forma com esse trabalho do detetive. O estudioso da história também vai atrás de pistas deixadas por quem? Pelos povos em diferentes épocas. São as fontes ou documentos históricos. Entretanto, ao invés de desvendar mistérios ou crime, esse pesquisador ele tem como objetivo conhecer o quê? As características desse povo que ele está estudando. Vamos conhecer um pouquinho dessas fontes. E aí você vê a galerinha investigando, não é? Temos aqui algumas perguntinhas. Qual será a principal missão de um detetive? Então, na aula online, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas perguntinhas. Dê uma olhadinha, que daqui a pouquinho iremos falar sobre isso, certo? Na página 44, você tem aqui um texto sobre os diferentes tipos de fontes históricas. Nós vimos sobre as obras escritas, desde a Mesopotâmia até os dias atuais. Vimos também que os livros e outros registros são ótimos instrumentos, certo? Para estudo dos povos, porém são considerados documentos ou fontes para o trabalho dos historiadores. Então, nós vimos que as fontes escritas seriam para realizar as pesquisas. Mas, em sua opinião, esses documentos eram mais confiáveis e úteis do que outras formas de registro? Vamos ver aí. Então, essa decisão criou um grande problema. Se a história é só estudada em fontes escritas, os indivíduos e os povos que não contam com registros escritos não devem ser pesquisados. Nós vimos na aula passada que nós conhecíamos a história, né, pela ótica, né, do olhar português, porque os índios não tinham a escrita como nós temos hoje, não é verdade? Então, a grande dúvida é, se a gente levar só em conta as fontes escritas, então, os povos que não tinham escritas não merecem ser estudados? Como conhecer a história deles? Então, vamos ver outros tipos de fontes. Então, como consequência disso, muita gente ficou de fora das pesquisas históricas. As pessoas que não sabem ler ou escrever em nossa sociedade, os povos ágrafos ou sem escrita que nós vimos no capítulo anterior, e todos os grupos humanos que viveram antes da invenção da escrita não tiveram aí história para contar. Então, com o tempo, os estudiosos questionaram essa situação. Como estudar os povos que não tinham escrita? Como conhecer os povos que existiram antes da invenção da escrita? Então, é possível utilizar o quê? Outros registros para estudar a história. Como? Então, tivemos que considerar aí outros tipos de documentos históricos. Então, com essa nova proposta, temos o quê? Qualquer vestígio deixado pelo ser humano pode, sim, ser considerado uma fonte histórica. A depender de quê? Do olhar e da interpretação do historiador. Desde então, todos os tipos de sociedades passaram a ser estudadas pelos pesquisadores. Por quê? As fontes agora foram se ampliando. Né? Não só fontes escritas, mas também
diferentes fontes. Um exemplo deles são as imagéticas. Vamos ver aqui? Então, nós temos aqui da pré-história aos dias atuais, nós temos aqui os primeiros grupos humanos faziam o quê? Pintura nas paredes, são as pinturas rupestres. Os nossos primatas antepassados, eles pintavam aí nas cavernas. E aí nasceu, então, as fontes imagéticas ou produção de imagens. Então, muitas sociedades, né, em geral, a maior parte produziu desenhos, vários tipos de imagens. Então, por esse motivo, muitos são os materiais que foram empregados, como tinta, carvão, argila, papiro, couro, pergaminho, são apenas alguns desses muitos materiais que os povos usaram ao passar do tempo, não é? Os retratos e imagens que apresentam uma ou mais pessoas foram criados há milênios e tornou-se popular a partir do século XV em algumas regiões da Europa. Já no século XIX, os diferentes inventores contribuíram para a criação de quê? De um registro importante imagético, a fotografia. Gente, quantas fotografias não tem preto em branco, né? Será que sua vovó, bisavó, não teria aí uma foto preto em branco, né, da época dela? Imagina aí, né? Essas fontes históricas são muito importantes. Um dos grandes aí inventores, né, desse registro imagético foi aí, entre eles, temos Hercule Florence, um francês que viajou pelo Brasil e morou em nosso país por um período. Com o passar do tempo e a modernização dos aparelhos, né, fotográficos, surgiram aí várias fontes imagéticas, como aí uma das mais curiosas que nós conhecemos hoje é o selfie, né, muito comum hoje em nossa época. Selfie significa o quê? Alguém tira uma foto de si próprio. Selfie significa eu mesmo. Hoje, né, você pode tirar milhares de fotos no seu celular. Você tira foto fazendo caras e bocas, sorrindo, sério, dando língua, mostrando os dedos, fazendo várias posições. Antigamente as fotos as pessoas eram sérias, sem nem dar um sorriso, parado, quieto, alguém tirando de você. Hoje, com a tecnologia moderna, isso mudou bastante, não é verdade? Na página 45, você tem algumas fotos. Temos aqui uma imagem das pinturas em cavernas em Minas Gerais e temos aqui umas crianças pousando para selfies. Dos primeiros povos, da letra A sociedade atual, os grupos humanos produziram uma variedade enorme de registros imagéticos. Como você pode ver aqui, a diferença, né, gente? Nessas duas imagens é bem nítida, não é verdade? Então, dos menores aos maiores objetos, temos aqui, você já reparou como somos cercados por objetos? Quanta coisa! Uma grande variedade de objetos, né, que servem para todos os tipos de função. Esses muitos objetos também são considerados fontes históricas. Nesse caso, são fontes materiais, que possuem matéria, que podem ser tocados, que podem ser apalpados. Então, envolve muitas coisas. Fontes materiais envolvem vários tipos de objetos. Por exemplo, vasos produzidos por povos antigos na América, máscaras criadas pelos egípcios, ferramentas usadas pelos chineses, vestimentas das comunidades nativas na Austrália, pontes construídas pelos romanos há milhares de anos. Tudo isso são fontes históricas materiais. A preservação também de um tipo de documento envolve um estabelecimento chamado aí sítio arqueológico, arquivo ou museu. Aqui em Águas Belas, nossa cidade, nós temos o Arquivo Público Municipal, que guarda o quê? Várias coisas antigas, várias fontes históricas, documentos antigos da nossa cidade. Também temos imagens e pinturas, né, rupestres, que aqui na cidade nós temos sítio arqueológico que foram tombados, onde nós temos aí pinturas que estão aí patrimônio, né, cultural, que retratam aí a história dos povos passados aqui em nosso município. Então, temos também as fontes materiais, que também tem as modificações que o ser humano realiza na natureza, como, por exemplo, os restos de uma fogueira criada há milhares de anos, é um tipo também de fonte material. E aqui nós temos duas imagens, né, de fonte material.
Nós temos aqui a intervenção do homem na natureza, as ruínas de uma construção inca nas montanhas e brinquedos antigos na letra B. Na página 46, você tem aí uma atividade para você responder com base nesse texto que nós acabamos de ler, tá certo? Você vai responder a página 46, ok?